Éden e a primeira sessão espírita. A primeira informação que devemos ter é: Deus não criou o jardim do Éden, ou seja, o Éden sendo um jardim é invencionice das religiões. Deus apenas plantou um jardim no Éden, o que é completamente diferente. O Éden era um local geográfico físico e espiritual onde Deus plantou um jardim. Era um local físico para a habitação e sede do governo terrestre de Adão, e ao mesmo tempo era o primeiro santuário ou portal onde o Criador aparecia fisicamente, da onde era efetuado o culto e adoração ao eterno Criador. Eva e a serpente. Aprendi por intermédio da teologia que a conversa da serpente com Eva no Jardim do Éden foi a primeira sessão espírita da história da humanidade. Existe alguma verdade nessa afirmação? Ou será mais uma invencionice das religiões? Neste conteúdo descobriremos a verdade. De antemão, temos que saber que é impossível a verdade ter origem ou vir da mentira. Mesmo vindo de alguma religião, a mentira jamais ou em hipótese alguma será ou terá aparência de verdade. Romanos 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Efésios 4, versículo 25. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. E São João 2, versículo 21. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. A teologia ensina que no Éden houve a origem de 3 segmentos. 1. A doutrina da imortalidade da alma. 2. A primeira sessão espírita. 3. A primeira doutrina da reencarnação espírito em um corpo. Existe alguma verdade nestas ocorrências ou é apenas invenção religiosa? Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículos 4 e 5. Uma boa parte das religiões ensinam que esta foi a primeira sessão espírita e que foi a origem da doutrina da imortalidade da alma. Isto é simplesmente falta de honestidade espiritual, ao mesmo tempo manipulação das escrituras por parte dessas religiões ao fazerem tais afirmações. Primeiro, não houve sessão de incorporação de espírito. O que houve foi possessão, que é um ser espiritual tomar posse de um corpo físico. Se fosse sessão espírita, seria uma suposta encarnação do espírito de um morto ou comunicação do espírito de um morto com seres vivos. E não houve nada de comunicação de um suposto espírito de um morto com seres vivos. Satanás poderia ter se comunicado em sua forma existencial? Com certeza que sim. Satanás teria tido êxito no diálogo com Eva? Com certeza que sim. A pergunta que não quer calar: por que Satanás usou uma serpente e não apareceu pessoalmente? Para um engano ser perfeito, o enganador deve se manter neutro para a persuasão ser perfeita. Com certeza ele teria se manifestado como um querubim de luz. Mas o momento precisava de uma temática especial por ser uma ocasião especial. Segundo, a outra mentira religiosa inserido neste contexto é que foi a primeira pregação sobre a imortalidade da alma. Não é verdade. O que Satanás questionou foi a morte física e jamais vida após morte. O que estava sendo questionado era a morte física, era a vida física do corpo e jamais reencarnação ou imortalidade da alma. A proposta de Satanás é que Adão e Eva se tornariam deuses e que a proibição de Deus para não comer do fruto proibido era com 3 objetivos. 1. Para que eles não se tornassem deuses. 2. Para que eles não conhecessem o que é o bem na sua plenitude. 3. Para que eles não conhecessem o que é o mal na sua plenitude. Esta era a proposta triuna que Satanás propôs para Eva. Nada de sessão espírita ou proposta de imortalidade da alma, como algumas religiões insinuam ter sido proposto. Por que manipular o relato bíblico em defesa de uma crença falsete? Não houve no Éden sessão espírita e muito menos origem da doutrina da imortalidade da alma. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2, versículo 21.
E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27. Mas, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem outra questão importantíssima. Por que Eva não teve medo de ver uma serpente falando, já que ela conhecia o som produzido por todos os animais? Pode ser que a serpente falava. Por esse motivo Eva não teve medo. Talvez, a admiração pelo fato de um animal usar a mesma linguagem que ela, conquistou sua admiração e curiosidade. A outra questão é, em sua maldição, doi designado que a serpente se alimentaria com o pó da terra. Mas o que podemos observar é que as serpentes se alimentam de animais e jamais do pó da terra. Adão foi criado manualmente do pó da terra, mas ele não é pó da terra, era carne e osso. Os animais foram criados pelo poder da palavra surgindo da terra e os mesmos são carne e jamais pó da terra. Fica essas curiosidades que eu ainda não encontrei respostas. Gênesis 1, versículo 24. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Não houve sessão espírita, é mentira. Não houve promessa de imortalidade da alma. Isso também é mentira. Deus revelou apenas o suficiente para conhecermos como fomos envolvidos na história do mal. Além disso, é pura especulação das religiões. Apocalipse 21, versículo 8. E todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Gálatas 4, versículo 16. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.